das fundadoras. Eu sou Suzana Cacuta, uma das fundadoras da Startup Academy, e nós estamos aqui hoje para mais uma das nossas talks com empreendedores que já fizeram acontecer e fazem acontecer o desenvolvimento de startups, né? Nessa nossa jornada aí, nós temos recebido e conversado com empreendedores aí das mais diferentes áreas. E hoje eu tenho um prazer muito grande, porque nós vamos falar com o Cleandro, né? O Cleandro, ele é o head de uma startup que eu literalmente eu vi nascer, né? É, justamente. Participei da jornada de crescimento dessa startup e que se transformou numa empresa de bastante sucesso, né? Hoje é bastante reconhecida num dos setores mais conservadores de a gente introduzir tecnologia, né? Eu acho que o caso da Gapster, né, que é a empresa do Cleandro, é um caso bem emblemático, exatamente porque você inserir a tecnologia na área da construção civil, ou na cadeia da construção civil, é um desafio enorme, né? E assim, como eu falei antes, eu tive o prazer de conhecer o Leandro lá atrás, e nós vamos resgatar um pouquinho essa história de crescimento, né, Com Cleandro? certeza. Uhum. Quando o Leandro e um sócio dele vieram, né, com uma ideia que à época, né, revolucionava, né, a forma, né, de você fazer o teu mobiliário interno, né, da tua casa, numa dor Uhum. latente de mercado, que era a coisa dos projetos e de como tu fazes chegar lá na fábrica, na pequena fábrica, como é que isso chega lá no cliente. E assim começou a Gapster. Então, assim, Cleandro, é um prazer muito grande te receber aqui hoje, né? Eu tenho certeza que a nossa conversa será de muito proveito aí para os nossos alunos, para todos os empreendedores que nos ouvem, né? Então, eu queria começar contigo assim, eu queria que tu te apresentasse, né? E Uhum. falasse assim um pouquinho, né, do que é a Gapster hoje, para daí depois a gente entrar nos desafios. Legal. Ok. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando e contando essa nossa história de muito trabalho, de muitos desafios nessa área de inovação. Hoje, graças a Deus, com a empresa consolidada, continuamos aqui no Tecnocinos. Então, sou CEO da Gabster, nesses 12 anos, desde a incubadora ali na Unitec. Continuamos no mercado da construção civil, começamos em um segmento, e lá no início, com a Culta sendo parte de uma bancada que nos avaliou e viu dentro do nosso modelo de negócio algo que poderia ser promissor. Claro que naquela época nós iríamos conquistar o mundo, a gente tinha uma certeza, como sonho de empreendimento, né? Tudo fazia sentido no papel. E tivemos sucesso, obviamente, mas normalmente com outros caminhos, né? Dentro de desafios que foram aparecendo no dia a dia. Aqui eu tenho uma apresentação, faculta para a gente seguir. Aí eu Bom, também estou na vamos lá, curiosidade, vamos como lá. que você acha que a gente pode Vamos lá, tocar, vai pode me ser? guiando, Pode, né? isso, Eu vai gosto também nessa, depois de fazer uma... a gente, Legal. a gente abre para conversar. Vai lá. Maravilha. Eu gosto também de fazer bate-papo até para ir compartilhando todos os aprendizados que a gente tem no dia a dia. Também fica aberto aí às perguntas, né? Bom, eu vou falar um pouco sobre o que é a Gabster dentro desse mercado. Vocês estão vendo a apresentação aqui que eu estou Sim, compartilhando, tá legal? sim. Então, a Gabster hoje, ela virou uma plataforma depois desses 12 anos de trabalho. Uma plataforma que está inserida no mercado da construção, reforma e decoração, especialmente nesse mercado que vem amadurecendo dentro da construção modular, né? No início, nós começamos, como falei para vocês, no mercado da marcenaria, com marcenaria ou pequenas indústrias de imobiliário que já estavam mais evoluídas em termos de tecnologia, mas precisavam de uma solução para gerar um orçamento rápido de ambientes personalizados e também uma entrada na produção de maneira mais rápida. Para entender o que é a Gabster dentro da complexidade que a gente resolve toda a complexidade, quem não é da área, eu sempre faço a pergunta para o público de quem já teve uma reforma, quem já fez uma construção e se teve o orçamento fechado no valor e no centavo do que foi pré-contratado e se tudo foi entregue no prazo
sem nenhuma surpresa, sem nenhum desgaste, né? Infelizmente, essas duas coisas não acontecem sempre se a gente tem um problema no mínimo de 50 a 100% no orçamento, e os prazos sempre levam muito mais tempo do que o pretendido dentro de uma reforma da decoração. A gente vem para resolver isso, especialmente quando para os profissionais que estão trabalhando com a gente, entende uma nova metodologia de projetar corretamente com os produtos da indústria, fazendo um projeto 3D bem especificado, com todos os detalhes para que a gente possa entregar, para que esses profissionais possam entregar um orçamento preciso, rápido, e que tudo aconteça depois de um planejamento prévio da obra, né? Então, nós entregamos hoje uma nova forma de projetar, de vender e produzir ambientes completos sob medida, né, personalizados. Então, dentro desse mercado, isso é um dos pontos interessantes para a gente discutir sobre a startup. Nosso mercado foi evoluindo com o tempo. Lá em 2012, começamos a trabalhar dentro de um mercado que trabalhava ainda muito com AutoCAD, ferramentas em 2D, ainda mais conhecidas aí no mercado. E nos avanços do que a gente foi implementando, o mercado de 3D e de softwares, como Revit, SketchUp, ArchiCAD e os demais softwares muito mais conhecidos para quem trabalha nessa área, eles foram evoluindo e ganhando força dentro do mercado da arquitetura. A gente foi acompanhando. Junto ao SketchUp, nós conseguimos também trabalhar com uma representação aqui no Brasil, para distribuir o SketchUp oficialmente, e nisso conseguir também colocar essa nova metodologia de trabalho para os profissionais de arquitetura e design de interiores. Então, dentro dessa nova jornada de compra, que deixou de ser feita só em lojas de imóveis planejados ou em escritórios de projetos, migraram para escritórios de arquitetura e design, nós conseguimos ganhar força e tração no mercado. Então, estar mais próximo do profissional, do designer que faz o projeto, é uma ótima estratégia para a indústria, né? Colocar o produto que pode ser modelado, pré-definido, na mão de um projetista é uma ótima estratégia de crescimento de vendas, né? E nesse processo, o arquiteto começou a ganhar muito mais força, porque ele especifica, ele define como uma casa vai ser, ele especifica como interiores vão ser, e aí se consegue ter muito mais força dentro do projeto de venda, né? Então, o arquiteto tem hoje um poder de 90% de decisão sobre uma venda, onde fica aí para o vendedor de loja, o vendedor do varejo, praticamente 10%. Pequenos ajustes podem ser feitos num projeto criado por um arquiteto. E essa é a nossa força. A gente entrega uma grande força de projeto e ferramentas para o arquiteto, que é o definidor da venda hoje em dia, né? A nossa ferramenta aqui, visualmente, dá para entender como ela funciona dentro de um ambiente 3D. Então, nós estamos trazendo da indústria tudo que é produto personalizável, tudo que pode ser pensado como produto, para ser colocado na mão do arquiteto para gerar esses ambientes riquíssimos em detalhes. Então, toda a informação é acessada de produtos que podem ser personalizados. Então, aqui tem um exemplo de ambientes internos totalmente sob medida, com banquetas, temos aí temos as divisórias, temos paredes, todos os acabamentos, temos cadeiras, móveis soltos, móveis sob medida, iluminação. Então, nossa plataforma, ela conecta essas indústrias para especificar os produtos corretamente, colocar num 3D e deixar à disposição dos arquitetos. E se faz ambientes hoje em 3D riquíssimos em detalhes, dando a total precisão de como o ambiente vai ficar depois de pronto, tá? Aqui eu tenho dois exemplos de dois mercados que a gente trabalha. Um mercado que é da parte do moveleiro, que é muito forte, onde a gente distribui essas bibliotecas dentro da ferramenta 3D. Existe uma conexão direta com a indústria. Esses produtos são baixados, são feitos downloads dentro dessa ferramenta SketchUp, e a partir daí eles podem ser configurados, modificados. Vou passar um pouquinho para frente aqui, de acordo com a preferência do profissional, do cliente, e essas informações elas estão conectadas diretamente com a indústria.
A partir desse momento é possível fazer um orçamento, fazer um pedido para a fábrica de um produto totalmente novo, personalizado para aquele ambiente, sem que seja necessária uma interpretação humana de como aquele produto precisa ser produzido. Então, saindo daqui, ele vai diretamente para a linha de produção. Um outro exemplo muito interessante é da construção civil, onde usa os módulos personalizáveis, aí como uma grande Consultec aí no Brasil, a Brasil Cubo, usa o SketchUp e outras ferramentas também da Trimble para desenvolver os projetos. Então, constrói a partir de paredes, módulos pré-definidos de paredes, de teto, de base, para compor um ambiente completo, né? Então, a Brasil Cubo usa de uma forma um pouco mais abrangente, com mais elementos, com mais produtos, para construir um ambiente de ponta a ponta. Nesse contexto, depois do projeto sendo, claro que aqui ele está adiantado em, né, está numa velocidade 2, 3, mas em poucas horas pode-se montar um ambiente como esse, rico em detalhes, né, complexo para ser entendido, mas o sistema consegue extrair um orçamento com precisão. Aqui, silicone, cola, materiais, metais, todos eles são calculados em questões de segundos, né? Então, nossa plataforma ela faz essa conexão desde da indústria até o arquiteto para que orçamentos sejam feitos rapidamente e entregue no prazo e no preço correto. Tem casos como de indústrias que requisitavam 90 dias para entregar um produto personalizado, hoje entrega em 15 dias. Pequenos negócios que faturavam 200 mil reais, hoje faturam por mês 2 milhões de reais, com o mesmo time, com os mesmos recursos, só por aumentar a eficiência e deixar, colocar dinheiro fora e oportunidades, né? Aproveitam todas as oportunidades da venda porque entregam um orçamento rápido e entregam um produto final personalizado com poder de escala. Então, essa inovação que a gente trouxe para o mercado foi de uma venda de produtos especiais, específicos para uma casa, parametrizáveis, personalizados, mas com uma produção com ganho a escalar. Aquilo que antes se fazia em grandes quantidades, deixando produtos em estoque, agora se substitui por um modelo novo, se produz o que se vende, com muito valor agregado, obviamente, e se entregando tudo em um tempo mais curto. Então, você tem economia de estoque, mão de obra em termos de, defini de definições, né, de como o produto vai ser desenvolvido na produção é totalmente desnecessário, porque a gente comunica diretamente com as máquinas, então não tem nenhum poder de decisão das pessoas da indústria. Tudo totalmente automatizado de produtos que são totalmente diversificados, né? Temos uma série de tecnologias nesse sentido, de rastreamento, leitura de código de barras e assim por diante. E esse mercado ele vem crescendo bastante, seja no Brasil ou no mundo. Existem mais de 250 mil profissionais hoje no Brasil, aí já utilizando aí o SketchUp de maneira profissional, mais de 2 milhões de usuários. Estamos com o SketchUp em 185 países, 40 milhões de usuários no mundo usam o SketchUp, 2 milhões no Brasil. Então é um mercado muito vasto, tem muito para crescer ainda, com muita tecnologia para se colocar na indústria, para se parametrizar produtos da indústria. E um lance interessante conceitualmente, que a gente sempre entende como um desafio, em qualquer indústria, trazendo um pouco conceitual e em termos de tendência, é olhar para as indústrias que estão com nível de maturidade, onde elas entendem que elas podem criar o que é projeto em produtos, ou seja, produtizar os seus projetos de algo que antes era feito um a um de forma especial para algo que pode ser definido como um produto. Na indústria da construção, isso é sempre um dilema, né? Existe muito paradigma nesse sentido, porque a indústria ainda da construção entende que cada obra, cada edifício praticamente tem que ser construído do zero, não se tem como criar modelos pré-definidos, né? Isso é um paradigma a ser vencido, é totalmente possível, mas é uma necessidade de uma mudança de mentalidade. Mesmo nas indústrias que já são mais avançadas, como a moveleira, né, diariamente a gente enfrenta esse desafio de mudança de mindset, onde a gente ajuda a indústria, né, os proprietários, a área de engenharia, a pensar de maneira diferente, onde se pode utilizar melhor os recursos, criar produtos paramétricos que podem ser produzidos em escala e deixar esse pensamento de projeto a projeto
de lado. Acho que esse é o grande e principal desafio, como vários outros aí da construção, né, modular, mas é a mudança de mindset nesse sentido. Entender que um prédio pode ser um produto, ele pode ser repetível, né, em suas partes, e deixar de precisar fazer praticamente uma fábrica na base de uma obra para levantar um edifício. Em vez de levar todos os materiais para uma obra para subir um edifício, você entregar peças prontas para serem montadas é uma grande estratégia de crescimento. Então, existe um grande mercado ainda a ser evoluído, uma grande parte do mercado a ser evoluído. Hoje nós temos um processamento de mais de meio bilhão por mês aqui dentro da plataforma. A gente processa e vende muito móvel, entra nas fábricas, né, com uma crescente agora nas grandes indústrias também. As grandes indústrias estão entendendo. Antes era só pequenas marcenarias, como a gente começou, mas hoje a grande indústria entendeu que essa conexão direta com o mercado, olhar o mercado mais de fora para dentro, do que só ficar olhando de dentro para fora no modelo antigo, é muito eficiente, traz muitas oportunidades. Então a gente está levando essa transformação para o mercado das grandes corporações também aqui no Brasil, né? Temos mensalmente umas 30 empresas entrando aqui na nossa plataforma. A gente consegue colocar todas elas numa esteira de implantação também. A gente, da mesma maneira como a gente pensa produto, para a indústria a gente pensa internamente como uma sequência de implantações, independente da complexidade que seja a implantação, né? Então a gente consegue com isso escalar também o negócio. Falando um pouquinho aqui sobre o funcionamento da plataforma, sobre o workflow que tem de implantação. A gente trabalha desde o arquiteto até a loja, né? Então, desde até a indústria, mas indo de ponta a ponta até a montagem. Então, o arquiteto cria os ambientes, depois a loja vai receber os ambientes para atender e gerar orçamentos. Os orçamentos são validados por arquitetos numa venda. Fechado o projeto, a loja valida, a indústria recebe um pedido e inicia uma produção. Novamente, né, na documentação, o arquiteto acrescenta informações adicionais para o cliente, questões de desenvolvimento e desenho técnico, se necessário, encaminhamento de itens para a prefeitura e tal, dependendo de alguns segmentos, né? E depois o produto vai para montagem. Então, nós atendemos de ponta a ponta. A informação que começa na mesa do arquiteto, ela vai até a montagem sem mudança de software, né? O mesmo software vai de ponta a ponta. Nesse contexto, nessa complexidade que a gente trabalha nas indústrias, nós fomos gradativamente entendendo todas as variáveis de produto que estão relacionadas à indústria. Então, lá no passado começamos com pequenas marcenarias. Pequenas marcenarias tinham um modelo, alguns produtos, fomos avançando em outros elementos, fomos trabalhando no revestimento, na construção, entendendo um padrão de informações em todas as indústrias e construindo alguns mapas de informações para desmistificar essa transformação que a indústria enfrenta na hora de produtizar os seus produtos que são sempre especiais. Então, nós sempre definimos dentro de um processo de desenvolvimento de produto também na indústria, é um ponto que a gente interfere bastante. Entendemos e definimos novos planos de produção, programação de produto, design de produto, técnicas de uso dos materiais, fichas técnicas. Então, em toda a cadeia do produto, todo o ciclo de produção, nós atuamos hoje para não deixar com que nenhuma variável envolvida dentro do ciclo de produção seja desmerecida. Então, mais do que uma implantação de um software, nós temos uma metodologia de reanálise dos produtos, de uma transformação da forma como as fichas técnicas, os produtos são lançados numa plataforma para que eles sejam produzidos em escala. Então, realmente é uma mudança de visão sobre como hoje é produzido algo, né? Não é algo que é produzido sem nenhum planejamento, né? Que é um grande problema no Brasil, especialmente, né? Se pensa um produto hoje com um protótipo, se
desenvolve um protótipo mínimo na indústria, se coloca uma precificação, se o produto dá certo no mercado, se cria uma, uma quantidade grande dele. Aqui a gente inverte esse processo, a gente primeiro planeja muito bem esses produtos, testamos todo ele em 3D, identificamos orçamentações, testamos integrações com todos os sistemas da indústria, né, de chão de fábrica, para só depois esse produto ser escalado e ser colocado aí no mercado. Então é um processo que envolve 3 a 4 meses com matrizes e produtos específicos, especiais, para depois eles serem replicados em grande escala. Então, é um trabalho bastante denso que a gente faz, porém, a gente consegue também fazer isso em sequência, né? Por mais que a gente envolve várias informações de toda a indústria, a gente consegue consolidar e entregar isso em série para um número grande de clientes. Bom, como o tema falava de Open Innovation, né, aqui trouxe 2 casos muito interessantes para a nossa história. Foi a participação com a Endeavor, né? Durante 4 anos nós participamos do Scale Up Endeavor, passamos nos 4 processos. Começou lá em 2014, um processo de promessas RS, 2014. Depois, em 2018, depois em 2019, durante a pandemia também participamos de um último programa de aceleração. Nesses programas são selecionadas dentro de 400 empresas, as 10 principais empresas que mais têm propulsão aí de mudar o mercado da construção. Participamos dessas acelerações e, em especial, o Garagem Duratex e o Gerdau Builder nos abriram a mente também para muitas características do mercado super importantes. Tivemos boas experiências no Open Innovation, o que funciona, o que não funciona nesses processos de abertura dessas grandes empresas. Conseguimos fazer bons negócios com elas, mas o mais importante foi o aprendizado que a gente teve, especialmente sobre o que não dá certo, todos os cuidados que a gente precisa ter em fazer negócios com as grandes empresas. Então, conseguimos abrir as portas, conseguimos entender o funcionamento dessas grandes companhias por dentro, todas as relações políticas, os receios, os medos em implantar novos sistemas, e a partir daí conseguir também desenvolver novos produtos, especialmente aí para o mercado da arquitetura. Depois da participação do Garagem Duratex, a gente começou a modificar a nossa plataforma, entendendo o quanto o arquiteto precisava ter todos os elementos de uma casa em harmonia entre si. Entendemos com alguns negócios que nós fechamos a partir das parcerias do networking criado aqui no Open Innovation, da Duratex, um conceito mais amplo de utilização de vários produtos dentro do mesmo projeto. Então, nós reformatamos a plataforma, reconstruímos ela em 2020, no meio da pandemia, com troca de time, mas hoje é o que nos fez ter poder de escala e dobrar o faturamento aí a cada ano com essa nova forma de encaixar diversos fornecedores dentro de um mesmo ambiente, orçando e vendendo e mandando produzir em diversas fábricas. Fez, fez praticamente o nosso modelo que era de atendimento de marcenarias mudar para grandes obras. Então, Suzana, eu trouxe essa pequena apresentação aqui para começar o assunto. Peguei Muito legal. 20 minutos aqui para contar um pouco da história. É, eu acho que assim é um baita exemplo e dá para a gente explorar muita coisa, sabe, Sim. Pedro? Eu acho que pensando lá bem no começo, né, da tua conversa, tu fez essa pergunta, né? Quem não um dia, né, chegou Uhum, numa loja ou para um arquiteto e quis especificar a sua cozinha? E daí uhum, aquela cozinha ali, tu diz, eu quero dessa maneira, é isso, é aquilo. E daí, ok, vai lá para o arquiteto faz o desenho bonitinho, enquadra nas medidas, vai lá para o marceneiro e quando vem, o negócio não vem exatamente como deveria, né? Em dimensão ou em uhum, cor, isso, aquilo. E assim nasceu a Gapster, né?
Foi com É essa isso aí. dor ali, lá no começo, né, Cleandro, eu me lembro bastante bem, que nasceu a Gabster, né? E acho que essa dor, eu acho que ela traz assim um dos grandes desafios aí que eu vejo que ele faz parte assim da tua história de crescimento, é assim, essa coisa de articulação, né? Porque ao mesmo tempo que a tua empresa precisa entender muito, né, e articular muito o papel do arquiteto nisso tudo, né? É ter essa visão Uhum, clara de qual é o software que o cara mais usa, para também não fazer uma mudança de todo, né? Então, assim, de um lado, tu tem que articular o arquiteto, de outro lado, tu tem que fazer um esforço enorme na cadeia para trazer, porque toda a tua plataforma, ela tem o grande desafio é a parametrização. Isso está lá dito lá na tua é isso coisa, aí. né? Porque, na verdade, Uhum, vocês fornecem um conjunto de bibliotecas parametrizadas, né? E essas uhum, bibliotecas elas têm origem lá dentro da pequena fábrica, né? Assim como tem numa Bortolini lá que tu tá uhum. embarcando, mas lá tá lá ainda numa pequena fábrica, né? E parametrizar sempre é um desafio. Conta um pouquinho assim desse esforço de articulação na cadeia, né? Dos desafios de tu trazer esse pequeno negócio que é uma parte essencial para ti na cadeia, porque tu é um elemento de junção na cadeia produtiva. É isso que tu faz, né? Tu junta Isso. elos e entrega isso de uma maneira eficiente através da plataforma. Esse trabalho, né? Que tipo de competência te exigiu, Cleandro? O que que tu aprendeu nisso aí? Legal, ok. Lembrando lá do início, saindo de uma experiência de desenvolvimento de sistemas, de grandes sistemas, e começando a empreender, uma das primeiras surpresas que se tem é quando você monta uma pequena carteira de visitação, você visita os clientes, né, por mais que a tua solução é maravilhosa, você recebe essa, essa resposta positiva do mercado. O mercado disse: você está começando, não sei ainda se eu vou botar o meu negócio. Uma das características importantes do negócio é que a gente entra na produção e acaba sendo uma espinha dorsal do processo, né? Então você tem que enfrentar e gerar muita confiança nesse nosso novo cliente. Mudança Por isso, também, né? Mudança de. isso, mudança, mindset, funcionários precisam se adaptar, precisam trabalhar. Então, o que foi um dos pontos de sucesso inicial nas primeiras vendas? No primeiro ano a gente fez 12 vendas de pequenos negócios. Foi a situação nos negócios em que os profissionais, os empresários, eles tinham que tomar uma decisão: ou encontro algo que é milagroso e vai me salvar, ou eu vou fechar meu negócio. E aí, esses foram os primeiros negócios que eu consegui pegar, porque realmente a dor era muito latente, tá? Ou Então, o seja, poder tu de estava, tu convencimento tava, na verdade, o teu primeiro cliente era aquele que estava quase morto. estava morto, né? Então, foi mais fácil pegar os primeiros clientes, é, e eram realmente empreendedores que trabalhavam madrugada, precisavam defender o seu negócio, e o que a gente estava oferecendo era realmente uma salvação, estava oferecendo tempo de vida. Então, ali a gente conseguiu ter os primeiros clientes para teste, né, entender as dores, né, esse processo de construção dessa primeira solução na plataforma, ele também passou por vários testes de design thinking, a gente fez várias simulações, conversamos com bastante pessoas. Maravilhoso quando a gente tem tudo no papel, todo mundo dá o positivo, mas na hora de vender é que a realidade vem. E nessa articulação, né, você tem que ter muita paciência, você tem que entender muitas das pessoas, muita empatia, entender o que o outro lado que está te exigindo ao máximo e quer te entregar muito pouco para o teu negócio, né, porque está arriscando bastante. Entender muito do outro lado, conhecer muito de pessoas, e não só pessoas sobre o dono, porque você vende para uma pessoa, mas são várias outras pessoas na indústria que vão utilizar. Então, entender cada um dos atores dentro dessa compra, né, do sistema. Não tanto da compra do sistema, quando você luta para vender, o cliente compra, mas aí que começa depois da implantação muito convencimento também do time. Então, muito aprendizado. Já tinha um background também de lista de negócio, gerente de inovação, onde também já trabalhava com muitas necessidades de clientes, mas claro, tinha uma estrutura de uma grande empresa que me suportava
né, com custos e desenvolvimentos com time realmente capacitados. Ali na frente era eu e mais um sócio buscando sobreviver e tendo que ter muita paciência. Então, muita resiliência, né? Persistir, entender, beber muito desse sonho, dessa positividade que os clientes nos colocam e resistir sobre custos, né? E resistir sobre os desafios que a gente vai descobrir quando implanta, tá? E especialmente depois, quando começa a plataforma olhar para os arquitetos, já é um outro perfil totalmente diferente. É um desafio que a gente tem até hoje. Então, aí, o trabalho na comunicação para os arquitetos é um tipo de comunicação, é um tipo de desenvolvimento de produto. Quando vai para a indústria, é um totalmente diferente. E é interessante entender que esses dois lá, entendendo o arquiteto e as suas dores, a gente entende o porquê. Muitas vezes ele pode cometer alguns erros de projeto, especialmente interiores, porque ele não recebe na graduação nenhuma informação técnica sobre como especificar corretamente o produto. E entende do outro lado também a indústria que recebe projetos malucos sem especificação correta e que precisa resolver o problema, né? É, o problema dos arquitetos. Então, trabalhar dentro desse ecossistema é desafiador, mas nos faz aprender bastante, né? Como Tu, trabalhar com tu os dois, tocaste, com os tu dois tocaste lados, né? aí, Leandro, uma coisa assim, eu acho que é uma curiosidade, mas eu acho que ela faz parte, da vida de muitos que querem empreender, que é assim, ó, Uhum. como é que pessoalmente foi o início disso tudo, né? Porque eu me Ah, lembro que tu estava numa outra empresa, tu vinha de uma outra empresa, tu tinha uma uhum. dedicação, era meio que parcial lá no começo, era botar em pé, tu, na verdade, tu drenava dinheiro do teu recebimento do outro negócio para botar em pé. Justamente. Aham. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso é uma Legal, jornada que muitos compartilham, né? legal, legal. Então, eu trabalhava que hoje é Ticticar, e empresas de meios de pagamento, cartões, e o pessoal talvez conheça mais também como o GetNet. Então, lá, gerente de inovação. No momento que você chega na jornada da vida, você busca empreender, né? Ali pelos 35, 40 anos, todo mundo quer empreender, quer ver, né? Quer ser desafiado. Então, tá cansado um pouco do dia a dia do corporativo. Então, tem uma super ideia, uma super vontade de empreender dentro daquilo que você tem certeza que vai conseguir implementar, usando todo o know-how que se tinha já de tecnologia. Então, uma coisa é desenvolver um software, e outra coisa é sair para a rua vender, né? Uma coisa é você trabalhar em duas áreas que são de tecnologia, né? Part-time em cada uma. Outra coisa é você trabalhar com tecnologia, pegar o carro e sair vender à tarde. Então, são dois mercados totalmente diferentes. Então, esse foi o grande desafio. Dá certo, mas é uma das coisas mais estressantes e desgastantes que pode acontecer. Eu sugiro que, se alguém tem que fazer isso, faça no máximo por 6 meses, porque em um determinado momento você tem que decidir, né? É o tempo de validar a ideia, é o tempo de e, se possível, ainda reservar mais ainda um capital, né, para investir e ficar full time. Tem mais chance de dar certo do que fazer um tempo particionado entre duas áreas que, no final, podem envolver tecnologia, mas elas não conversam entre si. Meio de pagamento, cartões, imóveis, indústria, elas são totalmente diferentes. Então, realmente é uma loucura. É algo que hoje eu não faria. Eu faria justamente de outra maneira, né? Encerrar uma jornada, né? Buscar se capitalizar e ficar full time num outro negócio. Claro que a gente aprende bastante, né, com isso. Aprende, fica mais resiliente, né, para os próximos desafios quando passa por essa jornada. Até porque no momento do empreendimento, depois, também você tem que começar a trabalhar. Hora com vendas, hora você tem que fazer um pouco do financeiro, hora você tem que fazer um pouco do produto. Então, essa casca grossa também serve para as outras áreas que a gente vai ter que enfrentar no dia a dia, no crescimento da empresa, né? O empreendedor não pode querer fazer só o que Para gosta, pegar, para mais ou pegar menos envergadura 80, para isso. justamente, 80% do que a gente faz normalmente é o que a gente não gosta, então você tem que ter essa casca, sabe? No final isso ajudou.
A Gapser está com que tamanho hoje, Cleandro? Hoje a gente está com 70 funcionários, estamos com 60, vindo mais 10 aí pela frente até o final do ano. Boa parte desses profissionais agora são de tecnologia, para dizer, em torno de 20 desenvolvedores, que é o nosso maior investimento hoje em carga e investimento de inovação, continuando inovando nos produtos, evoluindo eles. E depois, a maior parte do pessoal é de suporte e atendimento ao cliente. Então, investimos muito no pós-venda, né? Então, dentro do processo de implantação, temos aí gestão de projetos, implantadores e uma área forte de sustentação do sistema. Estamos aqui E ainda como no é que é o Tecno teu... Sino, viu? Isso. Não, eu vi que cresceu porque agora já tem quase um andar inteiro lá. Tá lindo É um aquilo andar ali. inteiro, É, é isso aí. tá lindo, né? É muito bom isso, sabe, Clã? Uhum. Especialmente assim pelo aspecto da resiliência, né? Porque eu Uhum. acho que isso é uma marca da Gapser. E eu acho que tu citaste também uma outra coisa que assim é quando a diferença do papel, né, e do mercado, né? E a outra coisa assim, aquela percepção que todo empreendedor ou que uma grande parcela dos empreendedores tem de que a solução dele é o ovo de Colombo, que aquele negócio ali vai tornar. Uhum. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque tem uma coisa assim de a gente saber o quanto resistir, né? A hora de mudar, a coisa de Uhum. se é mesmo isso. E também uma outra coisa assim que eu acho que tu deve também ter tido aí na tua jornada, que é assim, ó, os pitacos de, não, quem sabe tu faz mais isso, a plataforma, sabe, de tu te desvirtuar do teu foco principal e às vezes Uhum. até num ato assim meio que de desespero de achar que naquela outra área tem mais mercado, né? Fala um Uhum. pouquinho disso aí, Cléo. É muito importante. O nosso dia a dia muito é saber dizer não, já, especialmente porque é uma plataforma que atende diversos públicos, né? Os pitacos sobre o que a gente deveria estar fazendo, onde é que tem mais dinheiro que a gente fazendo, são imensos, né? Mas a gente não mantém o foco, não atende aquilo que é estratégico, é muito importante. Então, como é que eu sempre norteei todas as decisões? Entender dentro do mercado onde a dor está existente, é latente, é forte. Desde o início, a gente entendeu com duas grandes problemas do mercado, que existem todos, é fazer um orçamento rápido e de produtos que são complexos, né? Então, processo de venda, né? Então, todas as soluções que, de alguma maneira, são voltadas à venda conseguem crescer mais rapidamente. E um outro lado que é da produção, é da indústria. No início, a gente entendeu que tinha mais adesão à parte da indústria, entregar uma automação mais rápida, mas não necessariamente é lá que sempre se tem mais dinheiro, porque na indústria sempre se tem uma busca de redução de custos, então automaticamente o investimento vai ser menor do que quem investe em marketing, busca em vendas. Então, tive sempre muito claro isso. Então, de um determinado momento, a gente entendeu que, fechado todos os desenvolvimentos para a parte da indústria, era o nosso momento de ir para softwares e sistemas que fossem avançar nas vendas e trazer mais vendas para os nossos clientes. Então, a gente pegou esse norte e todas as decisões que foram feitas foram sempre voltadas a esse ambiente, a esse contexto da parte de vendas. Mas sem perder esse norte de vamos estar dentro de uma área onde a gente não vai encontrar grandes concorrentes, ou vamos navegar no Oceano Azul por mais tempo possível, vamos trazer inovação, né, e ter um diferencial pela dificuldade do que a gente conseguiu trabalhar, e novos entrantes, né, teriam a tendência de levar mais tempo para chegar onde é que a gente chega, tá? Então, transformamos numa empresa forte em produto, dá para dizer assim, né? E não só uma empresa forte em vendas ou marketing que estava buscando se capitalizar ou buscando, né, captar dinheiro no mercado. Então,
baseando-se em produto, nós tivemos um crescimento não tão grande quanto poderíamos ter se fôssemos captar, fomos fazer várias séries de captação, mas hoje estamos muito sólidos, com um EBITDA muito grande, muito forte para o que se vê no mercado, praticamente sem concorrência dentro do que a gente está fazendo de oferta, né? E focando muito em ajudar os nossos clientes a vender, né? Então, buscamos fixar nessa estratégia. O que a gente pode hoje trazer de ferramentas para ajudar os nossos clientes, lojistas, varejistas e arquitetos a vender, a gente está incorporando dentro da plataforma, onde a gente encontra um E como mercado é que é o maior teu para modelo avançar. e como é que é o teu modelo de negócio de remuneração, Cleandro? Hoje a gente está com um modelo que é SaaS, a gente entra com a indústria, a gente no mercado da indústria a gente cria então os produtos, cobramos um SaaS por manter esses produtos dentro da plataforma e distribuímos para o mercado de arquitetura aí do Brasil, de Portugal e dos Estados Unidos. Não criamos uma barreira de entrada com cobrança para os arquitetos, eles podem utilizar livremente essa plataforma de tecnologia, e temos alguns produtos adicionais na área de educação para os profissionais e também de intermediação de venda daqueles profissionais que buscam novas indústrias para fazer negócios. Então, aquela escola de meios de pagamento e itens que eu tinha lá fora, estou trazendo agora no momento em E que eu agora, tenho agora é o um momento ciclo, dela. agora é o momento dela. Então, é, no início, a gente testou de diversos formatos, fazer esse tipo de cobrança, mas ainda não era o momento para o mercado. O mercado não estava apto ainda, aceitando esse modelo de negócio de remuneração. Então, agora a gente está trabalhando dessa forma, trazendo mais venda para o varejo, e isso tem nos impulsionado bastante aí nas vendas, né? Ajudando a indústria a vender mais, como um novo canal de venda através do 3D junto aos arquitetos. Então, de uma É, plataforma que veio da automação, desculpa, a gente foi mantendo a automação, mas fortalecendo um novo canal de venda junto à indústria varejista. fazendo com que a tecnologia se transforme, né, num ativo para venda, né? Com Essa certeza. é hoje, na verdade, o que movimenta todo o teu negócio é lá o lojista, é o arquiteto, é ele que, a partir da demanda e especificação, é que vai fazer o teu negócio acontecer, né? Além da tecnologia, a gente foi incorporando camadas adicionais de serviço, né, esse serviço sendo automatizado, para que a loja possa implementar mais rápido os projetos, ela ganhe produtividade em vendas, o que se tinha antes só de produtividade na indústria, agora na produtividade na venda também a gente está conseguindo fazer com que as lojas tenham um crescimento 58% no fluxo de venda, ou seja, no nível de conversão, né? Então, o que antes as Essa empresas visão conseguiam ganha-ganha, essa visão muito ganha-ganha forte. nesse tipo de coisa aí é essencial, né, Cleandro? Justamente, justamente. Então, a gente a gente entra numa loja hoje, a gente analisa todo o processo de venda, todo o fluxo de venda, analisamos os pontos, os gargalos, né? Executamos uma oferta, então, dentro de um modelo para eliminar esses gargalos, e nesse estudo, nessas provas de conceito, a gente prova 58, de 43 a 58% de aumento de eficiência por metro quadrado de loja e venda. Ou seja, as lojas conseguem atender mais profissionais, um público maior e com uma taxa de conversão maior. Tu falaste antes um pouquinho assim desse teu crescimento, né? Tu usaste até a expressão assim, a gente vai ficando cascadura porque tu vai tendo que, quer dizer, tu era um cara que estava numa empresa super sólida, que tinha um papel de gestor da inovação e tu foi ter que ser o cara, e quem é startupeiro sabe disso, né? A gente compra, né? A gente vende, a gente gere pessoas, a gente tem que fazer tudo, né? Como é que foi essa jornada para o Cleandro? A gente vai aprendendo nas escaladas, né? Até aí os primeiros funcionários, você precisa fazer de tudo um pouco. Então, quando você não consegue obter mão de obra para te ajudar, você tem que ser um pouco do vendedor, o definidor do produto,
né? Você traz as primeiras pessoas, e isso é super importante, as primeiras pessoas que a gente contrata são as pessoas que vão abraçar junto ao negócio, como se fosse você. Não pode ser pessoas que queiram um certo nível de conforto ou ficar no seu quadradinho, elas precisam assumir as tarefas e ter também resiliência. Isso é super importante, uma das grandes lições é entender o tempo das pessoas e o tempo da empresa para poder encaixar todos, né? Então, muito diferente do que das contratações que a gente faz hoje, né? Quando já chega, a gente passa de 50 funcionários, onde começamos a ter os primeiros níveis de gestão e líderes, então as contratações começam a ser diferentes, começam a ser especializadas. Então, na época, isso foi gradativo, né? Várias pessoas precisavam assumir várias atividades, e tudo que não dava certo acabava tendo que ser feito pelo CEO, inevitavelmente nos horários adicionais, né? No terceiro turno, no sábado, no domingo, para acertar tudo aquilo que não aconteceu na semana e para começar a semana novamente corretamente. Foi um papel super importante que entrou na empresa, que foi da Fernanda, né? Em determinado momento, a Fernanda, minha esposa, sócia até hoje, onde a corda esticou em casa, a gente tomou uma decisão de assumir junto à empresa. Então, ela também foi muito resiliente e persistente, assumindo postos de trabalho. Ela, com uma formação de enfermeira, começou a fazer que, resolver questões fiscais, questões de cobrança, treinamento e capacitação, aprendendo ali no dia a dia, Ah, tu para fala com a manter a Fernanda qualidade, hoje, manter em cada. tu fala com a Fernanda hoje, ela sabe tudo da área, né? Sabe tudo, Sabe justamente. tudo. Passou por todas as estações. E desde a época também com funcionários que foram, né, temos funcionários que começaram lá, temos o primeiro funcionário, a primeira carteira assinada está com a gente ainda. Então, a gente brinca muitas vezes de todos os setores que, a cada 6 meses, cada um ano, as pessoas mudavam de cargo ou função, com o nosso apoio, claro, né, para fazer a execução, mas sempre assumindo junto, muito porque o propósito nosso, também transformador, de ajudar as pessoas, sempre cativou todo mundo que trabalhou aqui na Gabster. Então, o propósito não era pelo lucro, pela grana, muito mais por fazer essa transformação e ajudar as empresas, nossas clientes. Isso também dá para dizer que foi um facilitador, né, de motivacional dentro dos funcionários. Mas, inevitavelmente, você sempre tem que estar de olho, tem que sempre estar olhando tudo que está acontecendo, para dar apoio para as pessoas. Ah, tu trouxeste uma coisa que eu também concordo muito, né? Eu acho que o time inicial, ele é um time extremamente relevante. Ele tem que ser formado de pessoas que tenham um comprometimento, né, e expertise, porque cada posto é um posto e ele é estratégico dentro daquela empresa. Então, muitas, Uhum. muitas vezes, né, eu não sei a tua opinião sobre isso, né, eu sou muito partidária, assim, de a gente, é como se fosse um mosaico, né, que a gente vai buscando a peça certinha para ir enquadrando. Não é simplesmente uma junção de pessoas que querem, né? Uhum. É um grupo que tem que estar comprometido com aquele negócio, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes tu começa em startup, e daí, porque o fulano também gosta da ideia, porque não sei o quê. Cara, isso não vai dar certo no médio e no longo prazo, né? Tem que ter ali dentro pessoas que vão complementando de uma forma técnica ou administrativa o que que o teu negócio precisa. O resto tudo é besteira. Essa é a minha opinião. Isso, É, precisa ser complementar, existe uma engenharia humana que a gente precisa resolver também. E quando as pessoas ou os perfis não se encaixam, a gente tem que entender os interesses dessas pessoas e mostrar para elas como elas precisam, pelo menos, se adaptar um pouco para vencer uma determinada etapa, um desafio e como isso vai ser bom para elas, né? Então, sempre muito a empatia, sempre estar no lugar e entender do ponto de vista das pessoas como elas estão chegando e muito vem da história de casa, de como elas enfrentaram seus desafios antes da empresa, para entender como elas, pelo que elas se interessam, como elas resolvem os próprios desafios, né? E fazer essa adaptação, fazer essa ressignificação para que dentro da empresa elas consigam suportar o desafio, né, do novo, tá?
do Então, novo e da questão do negócio em si, né? Porque, é, especialmente aí nessa nova geração que vem vindo, né? Ela tem toda uma né? coisa de propósito. Então, tu tem que realmente ter muita empatia, tu tem que, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de educação continuada também para fazer com que esse recurso humano também entenda que, no final das contas, isso é um negócio que ele tem que ser mantido, ele tem que ser sustentável e todo mundo tem que ganhar, né? Então, Essa também, eu acho que é uma justamente. lógica importante, né? Isso. E Deixa vai eu muito do trocar. exemplo, né? Vem Eu acho que muito do só para exemplo. complementar, vai muito do exemplo. Então, você mostra como tem que se fazer, duas, três, quatro vezes, a paciência, dá o espaço, a linha, fica dando suporte, e aí até que a pessoa entende e vai, né? Pode ir sozinho. Então, Feedback, é o né? treinamento, é o Feedback. feedback, é o treinamento, mas é muito fazer pelo o treinamento também pelo exemplo. Então, inevitavelmente, o empreendedor tem que passar por todas as áreas da empresa para ir formando e formando cada um dos postos, né? É isso aí. Eu quero agora trocar um pouquinho de tema. Quando a gente abordou ali, quando tu trouxeste a questão do Open Innovation, né? É, Uhum, e eu acho que tu tem, dentro do Open Innovation, tu também usou uma frase que, para mim, ela é bem interessante, que muitas vezes, assim, tu não usou com essas palavras, mas que o resultado não é simplesmente tu fazer negócio e ganhar dinheiro com aquela empresa. O resultado, eles podem ser de outra maneira. Então, e tu trouxeste, olha, no nosso aprendizado lá com a Duratex, um dos aprendizados foi, e que bom que aconteceu aquilo naquele momento, porque talvez se não fosse isso, eu estou agora deduzindo, tu uhum, não estaria no estágio que tu está hoje, com 70 funcionários, com o EBITDA uhum, legal, crescendo, essa coisa toda. Então, assim, fala um pouquinho dessa experiência e também, assim, desse desafio, de uma forma, assim, bem tranquila, assim, do que é esse desafio de tu interagir com uma grande empresa, como tu interagiste, né, com dois grupos uhum, enormes, né, e que são, obviamente, os caras, os dois fazem inovação, mas isso não quer uhum, dizer que eles consigam fazer inovação é, com startup, né, ou o uhum, desejo nem sempre é uma realidade, né, ou com alguma uhum. dificuldade. Fala um pouquinho dessa experiência, assim, sobre a ótica do aprendizado para ti. Legal. Primeira coisa, quando a gente entra com uma grande organização, uma grande empresa, vamos falar, hoje é Dexo, né, que é a união de várias empresas, Deca, Duratex, Duraflores, por diante, vários nomes, né? Na época Duratex, a gente começa a conversar com a empresa e a gente chega num edifício, sobe lá no sexto, sétimo andar e a gente vai conversar com a empresa e no final abre o elevador, você conversa sempre com as pessoas, né? Então, vai ser uma bobagem a gente falar dessa maneira, mas quando a gente vai fazer com o negócio com as empresas, a gente está fazendo com as pessoas. E da mesma maneira como pequenos negócios, né, você tem que entender a pessoa com quem você está conversando inicialmente, né, seja o diretor de inovação, ou o presidente, vice-presidente, ou o analista. Todos eles têm um interesse, e você tem que entender o interesse de cada um. O que vai diferenciar de uma pequena empresa e a grande, que a pequena empresa é o dono que decide, todo mundo aceita. Na grande empresa, você vai passar e ter que conquistar várias pessoas, e o mosaico é maior e você tem que trabalhar e entender e se posicionar de maneira distinta e diferente com cada uma, porque cada uma tem interesse. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que entender. Qual é o interesse das áreas com o negócio, com a inovação? E um segundo momento é que é muito difícil para as empresas inovarem, para as grandes empresas inovarem. Muito difícil e muito poucas grandes empresas conseguem inovar no seu estágio. A não ser as de tecnologia, que têm um mindset diferente. As empresas de produto, de indústria, elas vivem sempre num dilema que elas precisam inovar, elas precisam se renovarem, porém as pessoas que estão lá na frente tomando as decisões de inovação, elas vivem num paradoxo. Ou elas inovam para fazer um lançamento de um produto e crescerem, mas correndo um grande risco do negócio não dar certo, porque por vários outros motivos e não por ela, e eventualmente ela ser demitida ou ficar como uma mancha ruim na carreira, e se tudo der certo, ela fica na empresa. Então, muitas vezes
essa zona entre decidir se vai inovar ou segurar uma inovação é muito mais política do que por um gosto de inovação, por mais que as pessoas querem inovar. Então, entendendo isso, tem que dar sempre muita segurança para as grandes empresas, para onde elas vão ir, e que ninguém, de alguma maneira, vai ficar exposto se algo não der certo. Até porque a inovação envolve risco, obviamente, senão não é inovação, né? E como uma grande empresa vai arriscar algo e deixar alguém exposto? Então, é muito mais um trabalho, muito forte o trabalho mais político do que técnico, do que econômico dentro desse ambiente. Então, também você tem que trabalhar muito forte nisso. Entendendo esses ambientes mais complexos, entendendo a cultura de cada uma das empresas, fica de uma maneira mais fácil você trabalhar com outras empresas que também são grandes, mas são de um porte menor, né? Então, muitas vezes você é submetido a grandes problemas, os seus problemas menores, né? Os seus problemas É um atuais aprendizado. ficam menores porque você sabe que aquilo que você está enfrentando no dia a dia não é tão difícil do que outros patamares, né? Então, esse know-how dos negócios, e a gente fez negócio, a gente fez 5 negócios com essas grandes empresas, foram testes, alguns continuam até hoje, são clientes, a gente está lá validado, mas o grande lance é a gente entender como a gente deve mudar a nossa empresa gradativamente para ir gradativamente atendendo grandes clientes, né? E entendendo o porte das empresas, podendo entender claramente as distinções políticas entre os níveis de empresas, né? Então, empresas que para nós já eram grandes, elas ficaram empresas pequenas ou medianas quando você cria corpo para atender grandes corporações gigantes, né? Então, isso, de certa maneira, também nos deu uma tranquilidade de fazer negócios que antes eram grandes, mas ficaram medianos, entende? Então, tem esse ponto. É, uma das coisas que a gente aprendeu no primeiro dia lá na garagem da Aratex foi algo que o próprio presidente, na época, falou, que eles se entendem como um grande transatlântico e estão recebendo na casa pequenos jet skis, né? Então, a gente não vai mudar o grande transatlântico, mas a gente pode mostrar uma direção para onde o mercado está indo, né? No início não fez muita... Faz sentido, analogia, mas a gente entendeu realmente que o grande navio ele não muda, ele vai indo, né, anos e anos lá numa direção depois que alguns parceiros podem ensinar eles como trabalhar. Então essa é uma grande lição que eu posso trazer. E aí a empatia vale dos dois lados também, né, É. Cleandro? Porque também sobre o olhar da grande empresa, né, e da pessoa que está lá, tu abordaste um tema, que é o tema do risco, né? Uhum, Mas também tem a questão assim muito forte, né, de que startup é essa, né? Do grau de uhum, confiabilidade, do grau de. Porque assim, ó, a pior coisa, a meu ver, que pode acontecer quando tu tem uma experiência dessa, de tu conseguir chegar perto de uma empresa, é você prometer o que você não consegue cumprir, ou você vender meias verdades, né? Ah, eu uhum, tenho tal do produto e você não tem o produto, né? Então, acho que também é esse ponto, né? Essa coisa da uhum, confiança, que tipo de startup é essa? Porque a gente também vê assim, a gente sabe que nesse mundo de startup tem de tudo. Tem empresas uhum, que decolam ainda não tendo produto, mas também tem porque sim, a startup morre, né? Uma startup morre uhum, não é porque não tem produto, elas morrem porque elas não têm gestão. Então, na hora de tu chegar num grande transatlântico desses aqui, tu não vai mostrar só produto, né? Eu acho que tem sentido isso, Cleandro. tem sentido. Justamente a solidez que a gente mostra dos números, a nossa capacidade, o entendimento, muita e muita conversa para transmitir toda a confiança, né? Assumir o risco eventualmente juntos com as empresas de produtos novos que vão ser desenvolvidos e deixar muito claro, não deixar ninguém exposto que o conhecimento a partir do que se está se aprendendo em conjunto é que é o grande ativo que a indústria está recebendo, não e não necessariamente um produto, como você falou, final que essa empresa vai decolar. Então, o próprio aprendizado que ela está tendo, né? E aí é interessante nesses processos de inovação aberta que exista alguma entidade que faça a intermediação, que preste esse trabalho, que faça esse trabalho, né?
de apresentar para a grande indústria quais são os vieses, né, de inovação, que dê o suporte para quem não entende o que é inovação, de que realmente é assim que as coisas podem dar errado, mas se derem errado é bom, porque o aprendizado com o erro é o grande ativo que a empresa precisa obter. E do nosso lado também são os caminhos de como se comportar em momentos desafiadores, de contrato e assim por diante, né? E claro, ter muita atenção aos contratos para não fechar nada com um contrato com uma grande empresa que vai te deixar depois, né, ali exposto mais à frente. Também é algo super importante, precisa ser considerado, né? A parte Isso é uma, contratual, isso é uma jurídica, coisa, né, isso é uma coisa bem muito forte. relevante que tu tocou, né, É, Cleando, é. porque a questão de a quem pertence isso que vai ser desenvolvido, né? Mesmo Uhum, sendo protótipo, sendo o MVP, né? Qual é o vínculo, não só a quem pertence, né? Mas qual é a condição da startup continuar usando aquilo com outros clientes? São perguntas, né? E são temas assim de muita relevância na hora de fazer um projeto de Open Innovation. com certeza. Não deixar exposto aí a propriedade intelectual, ela não passar para a grande empresa, ela pode permanecer na startup, né? Nossa, Leandro, assim, ó, te super agradeço, foi uma aula. Realmente, eu tenho absoluta certeza, assim, porque nós nas toques a gente tem trazido vários empreendedores, porque a nossa vontade, né, na Startup Academy é fazer com que existam cada vez mais startups fortes, né, que nasçam fortes, né? Uhum. Dessa percepção de que uma startup ela morre por falta de gestão, né? E a gente traz aí gestores, né, que fizeram acontecer. E tu é um cara que tem assim a história da Gabster, eu acho que ela é bem paradigmática porque ela é uma história de resiliência, é uma história de coragem num setor muito difícil, né? Então assim, nossa, Uhum. te super agradeço, né? Agradeço mesmo. Imagina. E deixo aí aberto aí só para tu dar uma mensagem final aí para os nossos alunos aí que são futuros empreendedores ali, tá por ti é o tipo de mensagem. Legal. Bom, acessem o nosso site, a gente tem para conhecer um pouco mais sobre a Gabster, em www.gabster.com.br. Ali vocês encontram também os links para as nossas redes sociais, a plataforma Gabster, né? Lá nós estamos buscando comunicar tudo o que a gente faz. É um desafio nosso atual de comunicar justamente essa proposta de valor dentro de um mercado que se transforma. Empreender vale a pena, desde que você saiba, tenha persistência, saiba realmente como fazer as coisas, ter capacitação, super importante, aplicar os métodos das melhores práticas e não tentar aprender nada sozinho, né? Isso sempre foi um marco dentro da nossa história, com muita leitura e adaptação dos modelos de melhores práticas no nosso negócio para evitar qualquer tropeço, qualquer caminho em falso, né? Então, a capacitação, conhecimento, buscar o próximo caminho baseado no melhor conhecimento das melhores práticas com apoio, realmente faz com que o caminho seja mais leve com os parceiros. Isso Tá aí, certo. agradeço Obrigada. muito a oportunidade e estou aí à disposição sempre que Foi precisar. muito legal. Muito obrigada, então, Cleandro. Boa noite a todos. Eu já nem sei, né? Não, aí é boa noite, né? Passando antes ali, né? Eu Aqui é estou boa no noite, Japão, estou na isso, cidade 20 de anos. Uhum, Fujinomiya, aqui é de manhã, né? E eu estou uhum. fazendo a toque daqui, né? Mas é um prazer bastante grande. Boa noite aí a todos, né? Espero que tenham gostado, aí eu tenho certeza disso. Boa noite. Boa noite.